Olá, professor, seja bem-vindo à nossa orientação didática da aula 18. Hoje nós vamos orientar a atividade relacionada a transtornos dismórfico corporal. E aí, o que nós temos como proposta nessa aula de hoje? Acompanhe aí comigo. Então, nós estamos na aula 18, a gente vem aqui de um bloco de conteúdo, onde nós temos o primeiro momento aqui, que é a aula de explanação do conteúdo, que ocorre aqui no estúdio, comigo e a professora Iris. Nós vamos ter o segundo momento aqui, que vai ser a aula de atividade de sala, revisão, também realizada no estúdio. E nós temos o último momento, que é o terceiro aqui, a terceira parte do nosso bloco de aulas, que é trabalhado aqui pelo professor de educação física presencial. Nesse bloco de aulas, a gente sempre destaca a importância, do professor nessa última parte aqui, para fazer esse fechamento da nossa aula. E aí, qual a habilidade proposta para essa atividade de hoje, a nossa orientação didática? Então, a habilidade é refletir sobre o corpo, sua aceitação e a criticidade a respeito da imposição de padrões de estética. Nós temos aí uma sequência para essa atividade. Essa sequência didática nós sempre destacamos em todas as aulas. Você perceba, professor, que em todas as aulas a gente está destacando essa sequência didática justamente por quê? Porque é o que vai sustentar as aulas de educação física do ponto de vista pedagógico. Então, quando você for pensar aí no planejamento da aula, é importante você reconhecer essas três etapas aí que nós seguimos nessa sequência didática. E quais seriam elas, Elisângela? Então, presta bem atenção. A gente tem, primeiro, a nossa roda inicial, nós vamos ter a parte de vivência, experimentação e nós vamos ter a parte de roda final. Nesses três momentos de uma sequência didática, o professor então vai ter o momento que ele vai contextualizar, vai ter o momento que ele vai ali conduzir as atividades e vai ter o momento que ele vai refletir. Conjuntamente com essa proposta das atividades, nós temos também abordagem conceitual, procedimental e atitudinal, para que você possa trabalhar em cada momento desse. Então, lá no primeiro momento, Elisângela, roda inicial, conceitual da aula. No segundo momento, a parte de vivência e experimentação, procedimental. E no terceiro momento, a gente tem, então, a parte atitudinal. A gente também não pode esquecer dos pilares da educação, que vem muito forte agora na nova perspectiva de currículo, que seriam quais? A gente tem aí o aprender a conhecer, o aprender a ser, o aprender a fazer e o aprender a conviver. E aí nós fechamos a nossa sequência didática de todas as aulas de educação física. Então agora vamos conhecer os recursos que nós vamos usar nessa atividade de hoje? Acompanhe aí comigo. Então, nós temos aqui nos recursos, nós vamos precisar de canetinha ou hidrocor, cola, fita adesiva, papel A4, papel cartão ou cartolina, um papel ou espuma, a régua, revistas e jornais velhos, tesoura, tinta guache e aí o espaço físico, que pode ser um espaço aberto ou o cômodo da casa. E aí, como que você vai organizar essa atividade? Então, a gente vai ter aí uma orientação também, que já é bem básica, de todas as aulas. Então, é importante que esse estudante seja orientado sobre o espaço que ele vai realizar essa atividade e os materiais. Sempre é importante também que o professor considere isso, principalmente se o estudante estiver em casa, devido à pandemia. A outra orientação é que assista às aulas conteúdo, que é a ponto 1, e a aula de atividade de sala. E aí, por que é importante assistir? Porque vai facilitar para o estudante o entendimento do assunto e vai facilitar para você, professor, a relação teoria e prática. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente viu que são situações que é padrão para todas as aulas de educação física. A partir de agora, a gente vai orientar
como que vai acontecer essa atividade, desde a roda inicial até a parte de roda final. Então, acompanha comigo aí a primeira parte, que é a nossa roda inicial. Então, nós temos aqui na roda inicial, como eu já tinha mencionado, a abordagem conceitual. Estamos ligando aqui o conhecer, que é o nosso pilar da educação, que você vai dar os gatilhos aí de aprendizagem. A gente tem aqui um tempo de 5 minutos, lembrando que esse tempo aqui, ele é um tempo que pode ser adaptado. E aí, como que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer nessa roda inicial? Então, nessa roda inicial é importante o quê? Que você estimule o estudante a participar dessas atividades físicas, dessas práticas, para que ele consiga envolver também a família e os amigos. O que mais que é importante? Como a gente está falando de transtornos dismórfico corporal, é legal você fazer um diagnóstico. Então, nesse primeiro momento, você vai fazer um levantamento, você vai mais ouvir o estudante. E aí, o que é interessante? Na hora que você for trabalhar essa parte do diagnóstico, é legal você lançar questões problema, lançar questionamentos, perguntar para eles se eles conhecem alguém que tem algum sinal, algum transtorno de bulimia, de anorexia, de vigorexia, se eles já presenciaram alguma situação dessa ao longo da vida. Então, é importante nesse momento fazer questionamentos e deixar o estudante falar, deixar o estudante perceber ao seu redor, a sua vida, o seu cotidiano e verificar se tem alguma situação relacionada a transtorno dismórfico corporal, ok? Então vamos seguir aí que a gente agora vai conhecer as atividades. Acompanhe aí comigo. Então nós temos aqui a proposta de atividades sugeridas para que a gente trabalhe a parte procedimental da nossa aula. Então aqui a gente tem atividade 1, 2 e 3. 3 propostas aí. Na primeira nós vamos fazer um quiz, na segunda, meu manequim, e na terceira vamos identificar os sinais e sintomas. Tudo relacionado ao que, Elisângela? Transtornos dismórficos corporais ou dismorfia, como também é conhecido. Aí nós vamos chegar agora então na segunda parte da aula, que seria o quê? Abordagem procedimental. Nessa parte aqui a gente tem então 2 pilares que nós vamos contemplar, o conviver e o fazer. Pensando aí um tempo de 25 minutos. E aí como que eu vou desenvolver a primeira atividade? Então nós temos aqui o quiz. Então, como o quiz mesmo já traz no seu sentido, a gente vai realizar ali um jogo, né, com perguntas, com atividades ali que o estudante possa participar. Nós temos alguns passos. Como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Nos 3 primeiros passos é importante o quê? Que você envolva uma pesquisa. Inicialmente aqui esse estudante vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa está relacionada ao tema, né, do quiz, que é os transtornos. Você vai pedir que ele faça recortes e escreva, né, esses recortes aqui a gente está sugerindo que seja retangular, que utilize aí papel A4, mas pode ser até na folha do caderno mesmo. E esses recortes vão ser relacionados ao quê? Aos questionamentos, né? Questionamentos e curiosidades sobre os transtornos dismórfico corporal. Então, isso vai surgir da onde, Elisângela? Da pesquisa do estudante. À medida que o estudante for pesquisando, ele vai ter algumas questões, né, curiosidades, então ele vai colocar nesses recortes. No terceiro passo, o que ele vai fazer? Ele pode, em pequenos papéis coloridos ou cartão, inserir 4 respostas possíveis para cada questionamento. Então, vem aqui comigo só para a gente entender essa primeira parte. Então, veja bem, o estudante vai fazer uma pesquisa, ele vai listar questões, questionamentos, e à medida que ele faz aquela pergunta, ele já pensa 4 possíveis respostas. Então, digamos que ele tem 4 perguntas ali, ele vai colocar naquele cartão. Lembrando que ele vai colocar a pergunta e a suposta resposta. Então, nessa primeira parte aqui do quiz, ele já tem 4 perguntas, já estão organizadas nos cartões, para poder realizar o jogo. Vamos conhecer agora os próximos passos? Acompanhe aí comigo.
Então, nós chegamos aqui nos outros passos, né? Então, nós vamos ter mais 2 passos aqui, bem importantes, que vão partir da onde? Da produção, né? Do que a gente produziu nos cartões. Então, aqui eu vou pegar e vou colocar em pequenos envelopes, né? Pode ser até de papel A4, ou até mesmo um envelope grande, uma caixa também pode. Vai armazenar os questionamentos e suas respostas dentro. No 5º passo, você vai fazer o quê? Para cada resposta errada, você vai lançar um desafio de 15 a 20 segundos e de um determinado exercício físico, que pode ser, por exemplo, polichinelo, polissapato, abdominal, corrida estacionária, entre outros. Então, vem aqui para a gente entender essa outra parte aqui também. Então, veja bem, estou lá com as 4 questões já preparada, coloquei no envelope, numa caixa, vou iniciar a atividade. Então, digamos que eu tirei a primeira pergunta, esse estudante errou aquela primeira pergunta, o colega, ou o amigo, ou a família, errou a primeira pergunta. Então, nessa hora, no 5º passo, eu lanço o desafio. Então, se ele errou a pergunta, agora você vai fazer o quê? Vai fazer um polichinelo. Agora você vai fazer uma corrida. E aí a gente consegue trabalhar tanto a parte cognitiva quanto a parte motora nesse quiz. Vamos ver o último passo? Acompanha comigo aí. Então a gente segue aqui no 6º e 7º passo dessa atividade. E aí nós temos o quê? Sorteia-se um participante, retira-se um cartão dos envelopes e lança o questionamento. Aqui já está orientando a execução, né? A atividade pode ser feita em pequenos grupos, entre amigos ou na casa, né, com a família reunida. O estudante deverá registrar suas atividades, então é muito importante fazer o registro. Percebam que o 6, o 7 e o 8º passo, ele orienta a execução, né, de como que você vai realizar, considerando ali que até o 5º passo você está preparando, né, o quiz. A partir do 6º você está na execução. Aí nós chegamos aqui na próxima atividade, na verdade, fechando o nosso quiz, né, uma exemplificação de como que seria esse quiz, né, fazendo ele numa sala de aula convencional. Podemos fazer, inclusive, esse quiz de forma online também, né? Tem alguns aplicativos que é possível a gente fazer isso online também, o jovem vai se divertir bastante. Vamos seguir na atividade 2. Nós temos aqui, meu manequim da dismorfia. Nós também temos alguns passos a seguir. Então, a gente tem aqui, nos 3 primeiros passos, começa com uma pesquisa, que nem na atividade 2. Essa pesquisa sobre os tipos de corpos existentes. Na sequência, esse estudante, em conjunto com os colegas de sala, reproduzirá, né, fará uma simulação, uma reprodução mesmo do tipo de corpo existente, em relação ali o que ele pesquisou. E no passo 3, vai haver o quê? A identificação da sua produção, apontando ou refletindo o quê? Sobre os manequins ou corpos. Nessa parte que esse aluno vai criar, é legal você, professor, deixar a criatividade dele fluir, no sentido de não delimitar que tem que ser num caderno, ou que ele pode fazer numa cartolina, que deixa a criatividade dele fluir, né? Para que ele apresente esse manequim a partir dos tipos de corpos que ele percebeu. De repente, uma simulação mesmo, um teatro, explorar outras formas que não seja somente ali desenhado ou escrito no papel, ok? Vamos seguir, vamos ver os próximos passos aí. Acompanha comigo. Então, nós temos aqui no 4º e 5º passo, esse aluno vai fazer os corpos com dismorfia a partir de papel. Aqui é a nossa sugestão que trabalhe com papel. Ele pode moldar no tamanho que for mais conveniente. Então, a gente percebe que aqui é um mecanismo mais fácil, mas você pode deixar esse estudante fluir na criatividade dele. No passo 5, você vai envolver os colegas e os integrantes da família.
Fazendo uma retrospectiva, então a gente tem aqui até o passo 4, orientações de como realizar a atividade, como planejar, e a partir do passo 5, a gente já começa a falar da execução dessa atividade. E aí nós temos o registro da atividade e que ela seja encaminhada para a gente, para mim aqui, para a professora Iris. Vamos seguir agora fechando. Aqui a gente tem o exemplo de manequim, conforme o tipo de corpo, né? A gente vai ver que tem uma diversidade e é legal o estudante perceber essa diversidade. E aí na atividade 3, identificando os sintomas, né, os sinais e sintomas, a gente também tem passos a seguir, que são semelhantes aos das primeiras atividades. Então a gente começa com a pesquisa. Pesquisa vai ser o nosso ponto de partida, só que aqui o foco vai ser o quê? Sinais e sintomas dos transtornos dismórficos corporais. Então, a orientação inicial é que isso seja sempre feito em conjunto, né? Ou com colegas de sala ou com a família. E aqui nessa fase dos sinais e sintomas, nossa produção vai ser um banner, um cartaz, ou um folheto explicativo, pode ser um painel, pode ser um mural, onde você vai falar dos sinais e sintomas. Importante também destacar que é relacionado ao quê? Aos transtornos dismórficos corporais. Na sequência, a gente tem o passo 3, o passo 4, aliás, o passo 3 e o passo 4. Vamos desconsiderar esse 7 aqui. Passo 3 e passo 4, então no passo 3 e 4 a gente vai reservar um espaço, importante esse espaço aí, para que esse aluno possa fazer o processo criativo dele, o processo de produção, de criação, e ele vai escolher, né, o que ele vai querer personalizar, construir, que painel ele vai fazer, que banner ele vai fazer, quais são os recortes que ele vai fazer, então vai ser um local ali para ele se inspirar. A atividade ela pode ser feita em pequenos grupos e envolver a família. Então, a gente tem aqui no nosso último passo, que seria o passo 5, né? O estudante deverá registrar suas atividades e aí encaminhar ao professor. Aqui nós temos um exemplo de que seria, né, esses sinais e sintomas dos transtornos dismórficos corporais. Então, aqui a gente tem um caso, por exemplo, de vigorexia, né, que você vê ali, você sempre quer estar mais musculoso, você não se vê musculoso o suficiente. Aqui a gente tem algum caso também já de bulimia, né, questão da compulsão, você vai lá e tem a tendência ao vômito, a querer vomitar. Aqui a gente já tem alguns sintomas de depressão e anorexia, de isolamento, depressão. Então, são alguns sinais aqui que esse estudante pode representar, tanto em relação à imagem, como ele também pode representar em palavras. Então, nesse momento aqui dos sinais e dos sintomas, o que é legal? O que é legal o professor orientar o estudante, que ele pode representar isso na forma de imagem, né, de expressão corporal, ele pode falar isso também num falado, ele pode fazer um áudio, pode contar uma história, ele pode relatar isso. Então, você possibilitar para ele ir para além do que a gente está sugerindo aqui. Então, a dica é, deixe a criatividade do seu estudante fluir. Porque essa temática da nossa orientação didática, ela conversa muito com o jovem. O jovem vai se ver muito em alguma situação. Então, é legal você dar essa autonomia para ele, para que essa curiosidade dele flua, que ele consiga explorar essa parte de uma forma mais rica, trazendo muito dele, do eu dele, da vida dele, de como que ele está passando por essa etapa, que é comum a gente ter ali, né, algum determinado momento que a gente não aceita o nosso corpo, que a gente acha que não está bonito o suficiente, que não está forte o suficiente. Então, tem aquele momento de conflito, né? Então, é importante deixar esse jovem explorar isso com muita riqueza ali nesse momento da aula. E aí, nós estamos fechando as 3 atividades. Agora, nós vamos para a nossa roda final. Acompanhe aí comigo. Então, nós temos aqui na roda final a abordagem atitudinal, mais relacionada ao pilar C. Então, qual que é a proposta para a gente fazer nessa roda final?
Então, aqui a ideia é continuar nesse processo de reflexão. Você perceba que essa aula por si, ela já é uma aula que vai dialogar muito com o jovem, que vai fazer ele refletir muito. E aí, ao final dessa aula, é legal a reflexão sobre o corpo, sobre a aceitação, a criticidade, a respeito da imposição, né, dos padrões de estética. Essa aula ela remete muito à aula que nós tivemos sobre corpo, mídia e padrões, né? Por quê? Porque é algo que pode influenciar. Então é importante, professor, também que nesse momento você sempre relembre o estudante de que ele precisa registrar todas as etapas da atividade. É importante envolver a família, é importante envolver os amigos, mas a produção, o relato dessa experiência, ele pode ser de formas diversificadas. E aí, como que isso aconteceria? Você pode trazer na forma de escrita, na forma de áudio, vídeos e foto. Como eu disse no início, deixa a curiosidade, a criatividade, o envolvimento, a inspiração desse estudante falar. E aí você propicia para ele aí inúmeras possibilidades. E aí, para fechar, como que está a nossa flexibilização? Sobre a flexibilização, a gente sempre reforça que, muito embora nessa atividade de hoje a gente tenha 3 sugestões, a gente sempre reforça que você, professor, tem autonomia, que as propostas não são engessadas, então você pode e deve adequar a atividade conforme a sua realidade, conforme o seu contexto local, desde que respeite a habilidade proposta. Então essa é a nossa já é que a gente sempre reforça em todas as aulas. Pode e deve adequar. Uma outra questão também que a gente reforça em todas as aulas é o uso de material acessível, que esse material esteja de acordo com a condição, com a localidade e atenda realmente o estudante. Então a gente sempre diz, veja o material, adapte o material, que seja um material acessível para que esse estudante consiga realizar essa atividade. E aí essas são as nossas referências e nós estamos terminando a nossa orientação didática chamando você, professor, para participar com a gente, para mandar o vídeo, para mandar o registro, para mandar foto, para comentar se deu certo, se não deu, o que foi bom, o que pode melhorar. Conte sempre com a gente também quer contar com você e até a próxima.